Graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, glorifica a Deus, consagra esse dia na presença do Senhor, porque Deus está cuidando de cada situação, de cada condição, tudo está na mão de Deus. Irmãos, se alegra aí, porque todas as coisas estão nas mãos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos para a palavra? Já consagrou o seu dia? Consagra aí. Fala com Deus, entrega nas mãos do Senhor. Vamos ler hoje dois livrinhos apenas, 1 Samuel 1, versículo 3 até o 17. Irmãos, vou pular um monte de versículo aqui, tá? É a história da Ana e é um pouco grande aqui, tá? Logo depois a gente vai para 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, tá? 1 Reis 19, 3 até o 8. Vamos lá? Todos os dias, todos os anos, perdão, Eucana subia da sua casa, da sua cidade, para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéia, serviam como sacerdote do Senhor. Irmão, presta bem atenção. Então, o Eucana subia com a família dele. Quem é a esposa do Eucana? A Ana e a Penina. Por que ele tinha duas esposas? Porque a Ana não gerava filhos. Irmãos, presta bem atenção aqui nessa história. Hoje, um véu foi rasgado. Eu e você, graças a Jesus, temos o acesso a Deus, em nome de Jesus, é claro. O que eu preciso entender? Esse pai de família aqui, ele só ia de ano em ano, porque era longe, para buscar a Deus. Imagina só o sofrimento que Ana tinha. Irmãos, ela orava lá na casa dela? Claro que ela orava na casa dela. Mas ela esperou o momento certo para derramar a alma na presença do Senhor. Olha só. Porém, vamos lá, no versículo 5, tá? Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era seu amor por ela, ainda que o Senhor não tivesse permitido gerar filhos. Aí eu vou pular para o versículo 10. Irmãos, presta bem atenção. Quando chegava lá na hora de oferecer sacrifício a Deus e tal, aquela coisa toda, ele oferecia para a família toda. Para Ana, ele oferecia uma parte maior. Isso quer dizer o quê? Que quando chegava para oferecer por Ana, né, que era dessa maneira que era feito, ele oferecia uma parte maior do sacrifício, uma porção dupla. Irmão, o que eu preciso entender? Ele estava buscando a Deus junto com a esposa porque ela estava passando por um desafio e ela não podia gerar filhos. Sabe o que eu quero trazer para mim e para você? Deus está cuidando de você, mas continua clamando, não para não, em nome de Jesus. Olha só, Ana não aguentava mais. A Penina toda hora zombava dela, "Ah, você não gera filho. Ah, você não gera filho, ó, coitada de você. Eu tenho um monte de filho, deu um monte de filho pro Eucana." Irmão, a nossa bênção está na mão de Deus. Deus, ele muda a situação na hora que ele quiser. Agora, o que eu quero trazer para nós ela estava depressiva, ela estava sofrendo com aquela situação, mas sabe o que ela entendeu? Que o lugar que ela precisava estar é na presença de Deus. O lugar que ela deveria estar era na presença de Deus. O lugar que eu e você precisamos estar é na presença de Deus. Irmãos, ela estava enfrentando um desafio tremendo. Eu não sei qual que é o seu desafio, se é menor ou se é maior que o dela. Mas ela estava enfrentando. Principalmente naquela época, uma mulher que não gerava, né, era algo assim desafiador. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está cuidando de cada situação da tua vida em nome de Jesus. Não desanima, não. Deixa eu te falar uma coisa, tem um lugar certo para nós clamarmos, para nós chorarmos. Olha só, vamos lá no versículo 10. E com
e com a alma profundamente sofrida. O que é a alma sofrida? Depressão. Mas ela não entregou os pontos. Ela foi clamar a Deus. Olha só. E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Irmão, ela chorou muito. Logo depois disso, ela faz um voto, né? Ela vai fazer um voto ao Senhor ali, por conta da situação toda. Ela falou assim, ó, Deus, se o Senhor lembrar de mim, eu vou entregar o meu filho no teu altar e tal, e ele vai ser um sacerdote do Senhor. Irmão, ela queria resolver o problema. Mas às vezes, aquilo que nós temos, que nós queremos, é maior do que Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Muitas vezes nós achamos que o que nós temos, que nós queremos, é maior do que Deus. No nosso coração está maior do que Deus. Será que Deus dá ou não dá? Ó, a condição que ela fez. Ó, Deus, eu tenho um objetivo aqui. O Senhor abre a minha madre, o Senhor me faz gerar filho, que eu vou entregar o primeiro filho na presença do Senhor. Irmão, em nome de Jesus, é claro que ela queria ter um filho, cuidar dele, trocar a fraldinha, dar o cheirinho lá no filhinho dela lá, na filha. Claro que ela queria fazer isso. Imagina só ela pegar no colo o filho dela, que saiu lá da barriga dela. Ela sonhava com isso. Quanto tempo ela ficou chorando, sofrendo e não acontecia nada, né, nos dias de hoje, e agora? E aí? Aí fala com o esposo, ô esposo, não foi dessa vez, olha, puxa. Aí demorava um pouquinho mais, né, para as coisas na parte feminina acontecer. Ô marido, acho que agora é a hora, hein? Irmã, presta atenção, não deu certo. Mas sabe o que acontece? Quando a situação vai parar nas mãos de Jesus, tem milagre, tem solução. Ela estava sofrendo, com a alma destroçada, estava esmigalhada, emocionalmente falando. Mas sabe o que ela fez? Ela foi na presença do Senhor. O esposo dela, na hora de entregar lá a oferta, entregava uma porção maior por ela, porque amava ela, mesmo na condição que ela não podia gerar filhos, né? Nessa época aqui era uma condição muito importante. Irmãos, o que é que eu preciso entender? Vai para a presença do Senhor. Vamos para a presença do Senhor. Às vezes o desafio é tão grande que às vezes a gente não consegue nem orar, chora na presença do Senhor, mas fala com Ele. O que ela fez aqui? E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Então Eli lhe disse: vai-te em paz. Eu estou no versículo 17 já, tá? Vai-te na paz do Senhor, e que Deus de Israel conceda o pedido que fizeste. O que nós precisamos entender, Deus concede o nosso pedido. Aí lá no versículo 19, 21, né? Ela, né? Tem lá relação com o esposo dela, o Eucana, e o Senhor se lembra dela. Irmão, o milagre aconteceu. A bênção aconteceu. Agora, o que nós precisamos entender? Ela foi para o lugar certo. Muitas vezes, o que eu e você fazemos? Rede social, jogar uma indireta para alguém, soltar uma piadinha, né? Não é assim que a gente faz? Irmão, o que eu preciso fazer? Vamos para a presença do Senhor. As coisas nas mãos de Jesus têm solução. Ela orou, ela fez o voto. Olha só, o que ela fez? Falou: Deus, olha só, eu quero ter um filho. Faz eu gerar um filho? Nada. Nada, não aconteceu nada. Deus, eu quero gerar um filho. Não aconteceu nada. Daqui a pouco ela falou assim: faz eu gerar um filho que eu vou entregar ele no teu altar. O primeiro filho meu eu vou entregar no teu altar. Irmão, não está dizendo que ela falou dessa maneira, mas ela fala que ia entregar o Samuel ao altar, e tanto que ele é o profeta Samuel, né? Que é o livro que nós estamos lendo. Irmãos, o que nós precisamos entender? Olha só, as coisas vão acontecer por objetivos. Por que eu quero um relógio? Faz o seguinte, né? Vamos num exemplo simples. Eu preciso ver a hora. Eu preciso ver a hora porque não dá para ficar olhando o celular e eu preciso de um relógio. Tem um objetivo.
Agora tinha objetivo. Ah, mas todo mundo gera filho e não tem esse problema. Irmão, mas Deus tem os propósitos dele, os caminhos dele para fazer as coisas. E em nome de Jesus nós vamos adorar a Deus e entrar na presença dele com a alma rasgada, com a alma sofrendo. Mas nós vamos lá, não dá vez pro diabo, não. Entra na presença de Deus. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de mim. Nós estamos todo o tempo nas mãos do Senhor e eu preciso entender isso. Deus está agindo no nosso favor. Está cuidando de cada área da nossa vida. A mulher estava lá, fraquinha, com hemorragia, foi lá. Jesus estava olhando para ela? Não, mas o milagre foi liberado. O que a Ana fez? Ela começou a orar no templo, reconheceu, né, o templo, a casa de Deus, como um lugar sagrado ali, um lugar de oração, e foi buscar a Deus. Hoje, eu e você temos acesso, nós entramos na presença de Deus, as coisas acontecem, o milagre acontece, nós andamos na presença de Deus, tem o céu aberto, o Espírito Santo conosco. Aí você vai desanimar? Não, desanima não, mesmo chorando, vai, chora, não consegue orar, chora. Irmão, uma vez o desafio é grande, mas a bênção é maior e a manifestação de Deus é maior. Você quer ver como é que Deus nos ama? Olha só, vamos falar do Elias aqui. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a sua própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá. Deixou ali o seu servo. Versículo 4. Irmão, olha só. Elias orou lá, o fogo desceu e pegou os profetas de Baal, né? Acabou com todos eles lá. Aí a dona lá ameaça ele, a dona Jezabel. Ameaçou ele. Ele falou: o quê? Vou rapar daqui. Fugiu. Irmãos, presta bem atenção. Olha só a situação. Versículo 4. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giasta, uma espécie de arbusto. E ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Irmão, o cara estava desanimado. Acabou de ser usado por Deus, mas estava vivendo ali um desânimo por conta das coisas que estavam acontecendo, do desgaste físico, né? Ele anda um dia todinho e as coisas não acontecem, aconteceu, né? E ele lá tendo que fugir, aquela situação toda, ele ficou desanimado. Irmãos, presta bem atenção, Deus não é que nem eu, que posso olhar para a sua situação e manifestar algum tipo de julgamento negativo. Ou você olhar para a minha situação e fazer algum julgamento de maneira negativa. Deus é um Pai bom que cuida da nossa vida e nos trata de maneira individual. O que esse cara está falando? Ele orou, Deus mandou fogo, as coisas aconteceram. Mas ele estava passando por um desafio. E deixa eu te dizer, o Pai cuida da nossa vida. E seja qual for o desafio, eu vou viver o cuidado e a misericórdia de Deus. Presta bem atenção. Ele andou um dia, ó Deus, tira a minha vida, não aguento mais, quero morrer. Depressivo. Estava depressivo, que nem a Ana. Mas para onde que foi? E colocar as coisas na mão de Deus. Estava vivendo aquela manifestação, orou, e aquela coisa toda. Passou por um desgaste emocional, desgaste físico também. Irmãos, eu tenho um pai que cuida de mim. Você tem um pai que cuida de mim. Às vezes alguém pode até zombar, né? Que nem o Eli, né? Eu pulei aqui alguns versículos, mas o Eli achou que a Ana estava embriagada e era um homem de Deus, um profeta aqui. O que eu preciso entender? Deus, Jesus, abriu o caminho para eu ter acesso a Ele. Olha só, o que eu preciso entender? Deus está cuidando da sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus está cuidando. Olha só, ele andou, né, um dia, aí reclamou, chorou e tal. Oh, Deus, estou cansado disso tudo. Olha só, deitou-se e dormiu ali mesmo, embaixo, né? Embaixo a giasta, sob a giasta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te, alimenta-te. Abriu os olhos e ao redor, eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente
que for assado sobre brasas e uma vasilha com água fresca. Tendo comido, voltou a deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez e tocou-lhe, recomendou-lhe: levanta-te e come. Levanta e come. Levanta e come. A viagem será muito longa. Então, ele se levantou, comeu, bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Irmão, foi para a presença de Deus. Em nome de Jesus. Lembra do Moisés lá no Monte Sinai? Irmão, foi para a presença de Deus. Olha só, se eu vejo, eu que estou falando com você agora, se eu vejo uma pessoa lá deitada, depois de ver o fogo de Deus bradar, depois de ver tudo acontecer, o que eu vou falar? Ô cara, deixa de preguiça, levanta disso aí, vamos embora. O que Deus fez? O que Deus fez? O que Deus faz? Mandou um anjo com pãozinho quente e água. Sabe o que é isso? Entra na misericórdia de Deus. Chega na presença do Senhor. Ele não vai jogar pedra não em você. Em nome de Jesus, não vai te dar cacetada não. Ele vai te dar um pão quente. Mas ele vai falar, continua, separa um pouquinho, descansa. Ó, deitou, dormiu, eu vou te dar um alimento sobrenatural. O pão era físico ali, mas quem preparou foi o anjo. Não tinha ninguém ali, tinha algum fogo ali, alguma coisa? Quem preparou foi o anjo. Tinha a brasa lá. Irmãos, recebe o alimento de Deus. Ó, um pãozinho quente na brasa e água. Ô, meu irmão, Deus não é ruim. Ele falou assim, Elias, eu manifestei o meu poder aí com você, mandei fogo e agora você está aí desanimado? Não, meu irmão, não vai nessa não. Deus é bom, ele olha para mim e para você com misericórdia. Segundo a minha capacidade, ele tem misericórdia de mim. Segundo a tua capacidade, ele tem misericórdia de você. Não se baseie com ninguém. A vida do irmão, da irmã vai servir para nos abençoar e dar exemplos em muitas coisas. Em nome de Jesus, mas o que eu preciso me basear? Deus me trata de maneira individual e eu tenho um pai que está cuidando da minha vida, tenho um Senhor que está cuidando da minha casa, da minha família, daquilo que é meu. Quando eu estou sofrendo, o que ele vai fazer? Ele vai me bater, me dar uma cintada, ô, levanta aí, vai, cara! Não, ele vai me dar um pãozinho quente, vai enviar o anjo, um ser sobrenatural para falar comigo, para me dar direção. Ó, filho, eu tô contigo aqui, tem um pãozinho quente, come. Sei que você tá com fome, tá cansado, passou um monte de coisa, mas eu tô cuidando de você. Vai. Quantos dias que ele andou depois que comeu? 40 dias. Na força dele, ele tinha dado quantos dias? Um dia já deitou, deu desânimo. Agora o que eu preciso entender? Chega na presença de Deus, querido. Não para de buscar o Senhor, não. Vamos para a presença de Deus, que Ele está cuidando da nossa vida. A vez, ele fez o que, ó? Anda aí, ó. Porque, o que ele falou aqui? Vamos lá, vamos ler o finalzinho aqui, ó. Ó, e ele falou assim, ó. E o anjo do Senhor... Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com o alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai. Irmão, aqui, no versículo 7. O anjo do Senhor veio pela segunda vez e tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Meu irmão, a viagem ainda vai ser longa. Enquanto o fôlego do Senhor estiver sobre nós, a viagem vai continuar sendo longa. Eu vou continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Você vai continuar fazendo o que Deus chamou para fazer. Agora, o que eu quero trazer para nós? Não para, continua, vai de novo. Em nome de Jesus, não para não. Deus é fiel. Bora orar? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, obrigado pelo teu amor e a tua misericórdia, Deus. Senhor, nós colocamos as situações de maneira desafiadora. Nós mesmos criamos desafios, meu Pai, diante das situações. Senhor, muitas vezes o nosso corpo físico, a nossa mente, não aguenta, Deus, o tamanho dos desafios. Mas em todo tempo nós sabemos que a tua misericórdia e o teu amor é conosco. Pai, a Ana derramou a alma dela na tua presença e a oração, o clamor dela foi ouvido. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor ouve a nossa oração,
Nós sabemos que o Senhor atende o nosso clamor, eu peço, Pai. Visita a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, Senhor. Às vezes, está cansado de tanto ser julgado, de tanto jogar pedra. Senhor, o Senhor não trata ninguém assim, Pai. Nos ajuda a viver o cuidado e o amor do Senhor. Oh, meu Deus, às vezes a gente pensa que vai levar pedrada, mas o Senhor tem um pão quente. Às vezes a gente acha que vai levar uma bronca, mas o Senhor tem um pão quente, Pai, uma aguinha ali para tomar. Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor e o teu cuidado na nossa vida. Enche-nos da tua presença, Senhor, nos dá a força que nós precisamos para continuar caminhando em nome de Jesus. Pai, visita cada um que está comigo, cumpra essa palavra com poder e autoridade em nome de Jesus. Abençoa, Pai, livra do mal, livra cada um que está comigo nessa oração de toda obra de Satanás, de toda a força do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus, e nos cobre com o teu reino e a tua justiça. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.